Não se emocionar com esse seu relato. Acho que todo mundo aqui, acho que não tem ninguém de olho seco, porque a gente sabe que o AVC, que a afasia, são catástrofes não só pessoais, mas são catástrofes familiares também. A família toda sofre, e muito. E eu acho que só quem passou por isso, e ainda mais, eu fui cuidadora também do meu pai, mas assim, quando é filha, meu Deus do céu, eu acho que isso potencializa muito mais, porque não é a ordem natural das coisas. Mas olha, eu vou te dizer, não é pra gente fraca não, é para leoas fortes como você e para as mães que estão aqui nessa mesa, porque a gente sabe que o caminho é árduo e a fé que a gente precisa ter também, a fé, a esperança, eu acho que muitas vezes as mães aqui choraram escondido, com certeza não na frente das suas filhas, né? Mas a gente sabe que existe uma força, que é a força de leoa que você falou. Essa história do café com leite me tocou tanto, porque as pessoas, né, o pessoal falou aí em normalidade, né? Nelson Rodrigues dizia, para quem é desse tempo, ele dizia assim, de perto ninguém é normal. E realmente ninguém é normal de perto. Mas a gente fala assim, a gente espera que as pessoas tratem todo mundo como pessoas diferentes. Todo mundo é diferente de todo mundo. Não dá para você comparar copo com flor. Isso tem uma função, isso tem outra função, mas infelizmente as pessoas se comparam e as pessoas dizem, essa é mais isso, essa é mais aquilo. As pessoas nunca deviam ser comparadas, por isso que as pessoas têm tanto medo de julgamento. Todo mundo fala, não, mas e isso é um pouco cultural, né? A gente escuta, olha, não faz igual o filho do vizinho, porque ele é não sei o que, tal. As pessoas não têm que ser comparadas. E essa história do café com leite, a gente diz assim, você fica assim, só vai nos bastidores, ou fica só por trás das cenas. Não, cada um tem a sua força e a sua missão. Quer dizer, eu imagino a alegria da Júlia quando ela se formou médica, né? Depois de tanto esforço e tudo mais, ela conseguiu aquilo que ela queria, né? Então, não é para qualquer um, é para gente forte realmente. Muito obrigada, Angélica, pelo seu relato. Eu acho que todo mundo aqui ficou muito emocionado. E agora, desculpe que eu mudei a ordem aqui, porque eu tinha colocado uma ordem, mas depois a gente mudou e eu acabei não mudando. A história da Valda, eu acho que não é muito diferente, né, Valda? E eu gostaria que ela mesma contasse, né, também uma mãe, né, que passou inesperadamente por isso, né, e vamos assim com bastante atenção e carinho ouvir o relato da Valda. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos pela oportunidade da gente conseguir trazer para vocês as nossas experiências. Eu sou a mãe da Juliana, que eu acho que muitos de vocês conhecem, pelo trabalho que ela fez de divulgação do AVC nas redes sociais, um trabalho muito importante. Mas o que eu queria contar hoje para vocês, acho que é um pouquinho além do momento da Juliana, né? A minha história como cuidadora, ela começa quando eu nasci. Eu nasci numa família onde fui criada por uma avó paterna que teve um AVC aos 32 anos. E ela veio morar na nossa casa, meus pais. E essa avó, eu nasci, olhei, cresci vendo essa avó, ela tinha uma hemiplegia direita completa, uma afasia dolorida integral. E é óbvio que quando ela teve esse AVC, no início dos anos 30, ela não teve nenhuma possibilidade de reabilitação. A gente cresceu nessa casa, onde essa avó assumiu o lugar de uma mãe, porque meus pais trabalhavam fora, não podiam cuidar da gente, meu pai era um médico, mas naquela época não tinha as boas e os trabalhos reabilitativos que a gente tem hoje. Essa avó cresceu sem nenhum tipo de reabilitação, então ela tinha todas as
as sequelas que vocês podem imaginar da hemiplegia direita. Mesmo assim, ela cuidava da casa, ela cuidava de mim e do meu irmão, ela nos preparava para ir para a escola, ela sentava para a gente, e eu e o som, sentava para a gente para fazer lição. Ela ditava para mim a lista de compras para a gente comprar no mercado. Ela foi desenvolvendo uma linguagem entre ela, eu e meu irmão, porque para precisar cuidar da gente, a gente tinha que se comunicar. Só eu e ele entendíamos o que ela queria dizer. Essa avó me mostrou brava, potente, forte, e eu tinha isso na minha cabeça. Ela viveu até os 90 anos, eu pude ter a oportunidade de cuidar dela em vários momentos, mas ela cuidou de mim, eu senti a presença dela cuidando de mim o tempo todo. E vocês podem imaginar que passado 30 anos, depois da morte dela, e eu recebo a notícia, eu tenho a notícia da Juliana, que teve um AVC. O impacto disso na minha vida foi uma coisa que eu nunca tinha realizado, o quanto aquela experiência com a minha avó tinha trazido para mim de profundo cuidado, profunda dor e profunda atenção. Quanto é necessário alguém do lado cuidando. Naquele momento, eu realmente, da história do AVC da Ju, da notícia, eu me desestabilizei muito. Eu digo desestabilizei dentro. O fora, ela era aquela pessoa que necessita estar forte, né? Mas eu me desestabilizei muito profundamente. E foi graças a uma rede de meus familiares, meus amigos, que eu tive a primeira base de sustentação. Lógico que não foi o suficiente. Eu tive a necessidade de recorrer a um psiquiatra para tomar um remédio que me trouxesse uma ajuda que eu não consegui encontrar na minha racionalidade. Óbvio que eu tive apoio de uma psicóloga que pôde acompanhar toda a minha trajetória e me ajudar a me reencontrar, assim como profissionais que estiveram ao meu lado nesse momento. Naquele momento que a gente começou a reabilitação da Ju, e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu estou em outros tempos, e hoje eu sei que existe muita coisa, eu sei que minha filha vai ter condições de reabilitar, ela não vai acontecer o que aconteceu com a minha avó, ela vai retornar a vida dela. E foi aí, nessa busca, assim, do que eu posso fazer, o que nós podemos fazer de melhor, aonde eu posso achar alguma coisa que vai mudar a vida da minha filha e vai trazê-la de volta para a vida, para poder terminar os estudos. Ela tinha terminado, mas ela tinha 30 anos. 30 anos você está no começo, é no esplendor de você da vida, você tem toda uma vida pela frente. Onde eu vou buscar algo que vá trazer realmente a minha filha de volta? E foi aí que eu acho que nós conseguimos. Todos sabem que a gente tem um Instituto AVC, nós trouxemos uma metodologia de reabilitação da Itália, e ali começou a trajetória da Ju de reabilitação. A gente entende que conseguimos o que a gente pretendia, que era primeiro trazer para a Ju a vida dela de volta, com toda a independência, autonomia. Hoje a Ju mora sozinha há 5 anos, viaja sozinha, ela trabalha dentro do Instituto, em 2, 3 áreas, ela realmente colabora de uma forma positiva e enriquecedora. A Juliana está presente no nosso dia a dia, mas com toda a independência e toda a autonomia dela. Então nós dissemos, conseguimos. É isso que a gente pretende que as nossas filhas, que todos vocês alcancem. É óbvio que não é sozinho, não é uma coisa que vai fazer esse paciente, que vai fazer essa pessoa voltar à vida dela. E aí eu vou tomar um pouco as palavras do Dr. Henrique, que sabiamente trouxe a experiência dele, dizendo que é um conjunto de ações, de profissionais e de cuidados que esse paciente tem que ter para ele poder voltar a ser íntegro novamente. Ele precisa ser reabilitado em todos os campos ao mesmo tempo. Então, são esses profissionais em torno desse paciente, mas usando e falando a mesma linguagem. Porque esse paciente que se divide entre para lá, para cá, e cada um olha para esse paciente de uma forma diferente, ninguém vai conseguir trazer essa coerência, que é o que mais precisa, esse planejamento de trabalho, que é o que a gente imagina, é o que a gente faz hoje no AVC.
Então, assim, o AVC para mim é o que minha avó não pôde ter. Mas é o que eu pude oferecer para minha filha e para tantos outros que precisam e podem nos procurar. Obrigada.